Bem, voltando, né, do nosso intervalo, da nossa aguinha. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a NR32. Vamos agora falar sobre os riscos químicos que existem no ambiente de trabalho, né, dos serviços de saúde. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Bem, então, em relação aos riscos químicos, né, em serviços de saúde, é muito parecido com a questão dos agrotóxicos, né, na questão do trabalho com material químico. Então, vai ser um pouquinho mais rápido porque nós já temos conhecimento sobre essa questão dos riscos químicos. Então, os remédios, né, os venenos, as drogas que existem no ambiente de saúde, né, nos serviços de saúde, deve ser mantida a rotulagem do fabricante, né, do produto original, que a gente já sabe que isso aí é importante, porque quando é mantida a rotulagem, existe lá a identificação do que se trata daquele produto, né? Então, todo recipiente contendo produto manipulado ou fracionado, né, deve ser identificado, né, de forma legível, como a gente já sabe em relação à questão dos produtos químicos em geral. As embalagens, quando são vazias, é proibida a questão da reutilização das embalagens e, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deve conter um inventário de todos os produtos químicos, né, que existem no ambiente de saúde. Os produtos químicos, né, inclusive os intermediários e os resíduos, né, que impliquem riscos à saúde e a segurança do trabalhador, deve ter uma ficha descritiva, que nós já conhecemos ela como sendo a questão da FISPIC, né? Então, na ficha descritiva desse produto, deve ter as características, né, e as formas de como esse produto deve ser utilizado, né, como todo produto químico, o remédio, né, as drogas que existem dentro do serviço de saúde também são produtos químicos, também, né, deve ter a sua FISPIC. Então, na FISPIC deve ter características e forma de utilização do produto, os riscos, né, a segurança da saúde do trabalhador, né, ao meio ambiente, as medidas de proteção que deve ser feita em relação na manipulação daquele produto, as medidas coletivas, individuais, né, como deve ser feita a questão do controle médico, as condições e local de estocagem e os procedimentos de situações de emergência. Então, como, né, todo produto químico, deve existir uma cópia dessa ficha no local onde o produto está sendo manipulado, né? Acho que vocês já foram a um posto de saúde, onde o médico passa lá uma medicação para você tomar e tem lá a questão da farmácia. E nessa farmácia, onde estão a maioria dos produtos químicos, né, deve ter essa ficha descritiva desses produtos químicos. E quem manipula esses produtos deve ter conhecimento, deve ser capacitado acerca, né, daquele produto. Então, deve conhecer a ficha individual. E isso é responsabilidade do empregador, né? Então, como já falei, ele deve capacitar os trabalhadores envolvidos, né, na utilização do produto químico, e essa capacitação deve apresentar as FISPICs, né, deve apresentar os procedimentos de segurança e os procedimentos a serem adotados em caso de incidentes, que estão presentes nas fichas individuais de cada produto químico. As medidas de proteção, né, em relação a uma manipulação dos produtos químicos, como deve ser em serviço de saúde. O empregador deve destinar, né, local apropriado para manipulação, fracionamento, tem o laboratório, né, tem a enfermaria, onde tem a farmácia, onde é feito isso aí. É vedada a realização, né, de procedimentos em qualquer local que não seja apropriado para esse fim, excetuam-se a preparação e associação de medicamentos para administração imediata aos pacientes, né? Mas se você já tiver acompanhado algum paciente no hospital, você já deve ter observado que quando o técnico de enfermagem chega, né, para aplicar o medicamento, ele já vem preparado, vem numa bandejinha, né? Ele faz só a aplicação da medicação no paciente. Então, normalmente, a preparação é feita no local adequado e o acesso a esse local é restrito, né? Bem,
o local, né, onde é feita a manipulação desses produtos, tem algumas normas que devem ser seguidas. Ele deve ter sinalização, né, gráfica e de fácil visualização para identificação do ambiente, né, respeitando tudo que a NR26 fala sobre isso. Equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos, né, no ar, abaixo dos limites de tolerância. Os equipamentos que garantam a exaustão de produtos químicos, né, tem alguns produtos que são extremamente irritantes, que são asfixiantes, então tem que existir uma capela para a manipulação desse produto, né, que vai fazer a exaustão daquele produto ali, né, quando o produto ele está livre ali naquele ambiente, né. Deve ter chuveiro e lavar óleos, caso quem estiver, o trabalhador, se contamine, ele deve, né, tomar banho. Você já sabe que o chuveiro de emergência é aquele que o trabalhador ele entra, né, e deve ter um pedal que a pessoa já automaticamente já tome banho, um pedal ou um sensor. E o chuveiro lavar óleos é aquele que injeta a água, né, diretamente no olho, né. Os equipamentos de proteção individual deve estar à disposição para quem vai fazer a manipulação dos produtos, né? E tem que ter a questão do esquema de descarte, como qualquer produto químico. Informações que são muito importantes, né? A manipulação, o fracionamento dos produtos químicos deve ser feito por trabalhador qualificado, isso aí é óbvio, né? Então, para que eu manipule medicamento, eu devo ter uma formação em química, uma formação em farmácia, né? Uma formação médica, porque eu preciso ter conhecimento, né, de que tipo de produto eu estou trabalhando, para que eu possa evitar a contaminação, né, a ocorrência de acidentes e doenças. O transporte de produtos químicos deve ser realizado, né, considerando os riscos. Todos os ambientes que pretendam realizar a esterilização ou reesterilização, reprocessamento de gás óxido de etilênio, deverão estar dispostos, né, na portaria interministerial 482 do Ministério da Saúde, né, de 16 de abril de 99, desculpa, do Ministério do Trabalho, né. Bem, quando a gente está falando sobre a questão desse gás óxido de etilênio, normalmente ele é utilizado nos hospitais porque tem a questão dos respiradores, né? Então tem algumas manipulações, algumas refrigerações que são utilizadas dentro do serviço de saúde que precisa da utilização desse gás etilênio, né? Do gás óxido de etilênio. Nos locais onde se utilizam e armazenam produtos inflamáveis, né, o sistema de prevenção de incêndio deve prever medidas especiais. Se está trabalhando com material inflamável, é óbvio que tem que ter um programa, né, de prevenção de incêndios, né, de explosões. As áreas de armazenamento dos produtos químicos devem ser ventiladas e sinalizadas, e devem ser previstas áreas de armazenamento próprias para produtos químicos incompatíveis. Bem, como eu já falei, né, existe uma série de gases que são utilizados também em serviços de saúde, e também deve ser observada toda, né, uma recomendação de segurança. Então, na movimentação, no transporte, no armazenamento, manuseio, na utilização, né, bem como na manutenção dos equipamentos, devem ser observadas as recomendações do fabricante, desde que compatíveis com as disposições da legislação vigente. Então, os gases medicinais, ele vai obedecer todo um procedimento, assim como os riscos químicos. Os produtos químicos. As recomendações do fabricante, né, devem estar em português, devem ser mantidas no local de trabalho, à disposição do trabalhador e da inspeção do trabalho. Então, quem vai manipular os gases também deve ser capacitado, certo? E deve seguir toda a recomendação do fabricante. E essas recomendações têm que vir em português e deve estar à disposição do trabalhador, que deve ser capacitado para o uso desse produto, né, dos gases medicinais. É vedado, né, em relação aos gases medicinais dentro do ambiente de trabalho, a utilização de equipamentos em que se constate vazamento de gás, submeter equipamentos a pressões superiores, né, o que foi projetado, utilizar cilindros que não têm identificação de gás, né, da válvula de segurança, a movimentação dos cilindros sem utilização dos equipamentos de proteção individual,
a submissão dos cilindros, né, a temperaturas extremas, a utilização do oxigênio, do ar comprimido para fins que não se destinam. As pessoas fazem muito isso, né? Usa esse ar comprimido para outros fins, não pode, ele tem que ser para o fim a que se destina. O contato com óleos graxas, né, hidrocarbonetos ou materiais orgânicos, né, como gás oxidante, porque eles são inflamáveis e pode haver, né, uma propagação de fogo, aí, de incêndio, de explosão, que vai provocar acidentes drásticos, né, no ambiente de trabalho. A utilização de cilindros sem válvula de retenção, o dispositivo apropriado para impedir o fluxo reverso, né? O transporte de cilindros soltos em posição horizontal e sem capacete. Então, tem que obedecer toda, né, a recomendação da NR32 em relação ao transporte desses gases. Como eu já falei, eles são inflamáveis, né? Então pode haver aí a questão do acidente relacionados a incêndio e explosão. Dos medicamentos, né, e drogas de riscos, aquelas que possam causar genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e sistemas, né? Tem que ter todo um cuidado. Deve constar no PPRA a descrição dos riscos e as atividades de recebimento, armazenamento, preparo, distribuição, administração de medicamentos, né, e das drogas de risco. Então, tudo isso também tem que constar na questão do PPRA, né? O inventário, quais são as drogas que existem naquele ambiente, quem deve manipular, quem deve utilizar, né? Onde elas vão estar armazenadas, quem é responsável por aquilo ali. Então, tudo isso aí deve estar previsto no documento. Os gases e vapores anestésicos, todos os equipamentos utilizados para a administração dos gases ou vapores anestésicos devem ser submetidos à manutenção corretiva e preventiva, né? Dando-se especial atenção aos pontos de vazamento para o ambiente de trabalho, né? A manutenção consiste, no mínimo, na verificação dos cilindros de gases, conectores, conexões, mangueiras, e também deve ser feito por profissional qualificado, né? O programa e os relatórios de manutenção devem constar em documento próprio que deve ficar à disposição. Normalmente tem aquele profissional que ele é contratado, né? Normalmente ele é terceirizado, um engenheiro aí engenheiro mecânico, né? Então, assim, alguém dessa área que vai, né, fazer toda aquela inspeção desses materiais, né, dos vasos de pressão, e vai ter um prontuário, que é um documento à parte, que vai fazer um registro, né, de toda a manutenção que é feita em relação à questão dos cilindros, que vai comportar esses gases, né, medicinais. Os locais onde são utilizados os gases ou os vapores anestésicos devem ter sistemas de ventilação e exaustão, com o objetivo de manter a concentração ambiental sob controle. Toda trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases por autorização do médico, né? Ele vai fazer a análise e ele vai dizer se ela está apta ou não para desenvolver seu trabalho naquela área. Bem, e os quimioterápicos, né, que são os remédios, né, utilizados, que são as drogas utilizadas na questão do tratamento do câncer. Então, os quimioterápicos, né, antineoplásicos, somente devem ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos. Então, gente, como material muito radioativo, né, como é um material muito perigoso, né? Quem já leu alguma coisa sobre quimioterapia sabe que esse tratamento, ele tanto ele atinge as células doentes como as células sadias. Então, normalmente as pessoas que passam por processo de quimioterapia, é injetado uma grande quantidade, né, de veneno venalmente, e existe a possibilidade, né, de destruição tanto, né, das células danificadas como não. E assim, a quimioterapia ela traz, né, efeitos colaterais. Então é um material muito forte. E a manipulação também, né, a manipulação desses produtos também deve seguir um rigoroso controle, né, rigoroso cuidado. Então a área, né, onde esse material ele é preparado, ela deve dispor no mínimo, né, de vestuário, né, de barreira com dupla câmara para quem vai estar, para que as pessoas, né, que vão estar trabalhando diretamente com o produto,
Ela deve ter uma sala de preparo, né, da questão do material quimioterápico. O local, né, deve ter um local destinado às atividades administrativas e um local de armazenamento exclusivo, né, na questão do estoque. O vestuário, né, ele deve ter pia para lavar as mãos, deve ter lava-olhos, deve ter chuveiro de emergência, equipamento, né, de proteção individual, a questão das vestimentas, da reposição, deve ter armários, né, para os profissionais guardar os seus pertences e também, né, deve ter um local onde a roupa utilizada para o preparo da medicação ela seja descartada. E informações que são muito importantes, que a gente não pode deixar passar. Todos os profissionais envolvidos, né, devem lavar adequadamente as mãos, da mesma forma, né, na questão do risco químico, biológico, lavar antes e depois a questão de lavar a mão, certo, já com a luva. A sala de preparo deve ser dotada de cabine de segurança, né, e na sua instalação deve ser previsto o suprimento de ar para o seu funcionamento e o local de posicionamento, né, de forma a evitar a formação de turbulência, né, na área. Bem, aqui, né, são algumas informações sobre como deve ser a cabine. É importante depois que vocês dêem uma lida bem calma na NR para que a gente possa entender como deve ser a cabine de preparo, né, do material de quimioterápico. Então aqui eu não vou falar, que é algo assim muito burocrático, então é interessante que vocês façam uma lida mais tranquila. Mas aqui estão todas as determinações de como, né, deve funcionar a questão da cabine. Em relação aos quimioterápicos, né, compete ao empregador, aquele que também a gente já falou em relação à questão dos demais riscos, né, a questão do fumar, de comer, do adorno, né, afastar as gestantes, proibir, né, a exposição dos trabalhadores aos agentes ionizantes, né, fornecer avental, confeccionado de material impermeável, porque como existe, né, a questão da transmissibilidade, então tem que ter todo um cuidado em relação a isso aí. Fornecer dispositivo de segurança, né, que minimize a geração de aerossóis, né, e fornecer trabalhadores dispositivos de segurança para a prevenção de acidentes, né, durante o transporte do material. Além do cumprimento, né, do disposto na legislação vigente, os equipamentos de proteção individual devem atender as seguintes exigências, né, ser avaliados, que é o que determina a NR6, né, ser avaliados diariamente para ver o seu estado de conservação, porque se o equipamento não estiver em perfeitas condições de uso, ele não vai ser funcional, então não adianta usar um EPI com avaria, porque ele não vai ser eficiente, né, no controle da exposição a risco. Ele tem que estar bem armazenado em locais de fácil acesso, né, em quantidade suficiente para todo mundo, né. E com relação aos quimioterápicos, né, é vedado iniciar qualquer atividade sem o uso do EPI e dar continuidade às atividades quando ocorrer alguma interrupção na cabine. Então, houve a interrupção na cabine, o trabalho não pode ser continuado, porque ela vai ter que passar por todo aquele processo, né, de preparo novamente. Os procedimentos operacionais em caso de ocorrência de acidentes ambientais ou pessoais, né, o que deve ser feito. Com relação aos quimioterápicos, né, entende-se por acidente, né, a contaminação do ambiente devido à saída do medicamento do envase, né, onde ele estava acondicionado. E pessoal é quando, né, o trabalhador ele inala aquele medicamento. Então, as normas e os procedimentos a serem adotados em caso de ocorrência de acidentes, né, ambientais ou pessoais devem constar no manual, né, disponível de fácil acesso aos trabalhadores. E nas áreas de preparação, armazenamento, administração e para o transporte deve ser mantido um kit de derramamento identificado e disponível, que deve conter no mínimo luvas de procedimento, avental, né, impermeável e etc. Então, essas são as medidas, né, que devem ser tomadas na ocorrência de acidentes em relação à questão da manipulação, né, dos quimioterápicos, que ela pode prejudicar o meio ambiente e pode prejudicar o trabalhador. Como já falei, quem vai trabalhar com esse material tem que ser capacitado, né? E a capacitação deve ser ministrada por profissionais de saúde, familiarizados com os riscos, né, inerentes aos quimioterápicos e antineoplásicos.
Então, da mesma forma do risco químico, a capacitação com relação aos quimioterápicos, ele deve falar, né, sobre as principais vias de exposição ocupacional, os efeitos, né, terapêuticos da exposição aos agentes quimioterápicos e antineoplásicos, as normas e os procedimentos, né, que devem ser obedecidas em relação à manipulação do produto e as normas e procedimentos a serem adotados no caso, né, da ocorrência de acidentes. Bem, em relação às radiações ionizantes, né, nós já sabemos que as radiações ionizantes são as radiações que elas conseguem transpor a matéria. É aquela que consegue desestabilizar, né, a nossa matéria. E onde é utilizada a radiação, né, no serviço de saúde? Comumente nos serviços de radioterapia, que são utilizadas, né, radiações alfa, beta, gama, para o tratamento, né, de pessoas que estão acometidas por câncer. E assim, a radiação ionizante, ela é muito voraz, né, ela tem uma força de penetração muito grande. Então, os cuidados têm que ser redobrados, porque a radiação ionizante, se ela não for muito bem manipulada, pode haver um descontrole, né? E o ambiente ele vai ficar todo contaminado por essas radiações, que tem uma capacidade de penetração da matéria muito grande. Uma vez, né, quando atingir as células, ela pode provocar mutação genética, né? E assim, o efeito colateral muitas vezes pode ser maior que o efeito, né, terápico que a gente precisa. Bem, então as radiações ionizantes, além de serem obedecidas às normas da NR32, tem que obedecer às normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é conhecida como CNEM, né? E da Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa do Ministério da Saúde. Então, quem vai trabalhar com essas radiações tem que passar por todo um procedimento, toda uma capacitação, além, né, da capacitação normal em relação à manipulação do produto, também tem que passar, né, tem que ser habilitado, permitido pela CNEM. É obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção de trabalho o plano de proteção radiológica. Então, no ambiente de trabalho e saúde tem que ter o PPRA, o PCMSO, o plano de acidentes, né, de exposição a riscos biológicos, tem que ter o plano, né, de gerenciamento de resíduos, de serviços de saúde, tem que ter o plano de proteção respiratória, tem que ter o plano de proteção radiológica. Então, são muitos documentos que nós vamos encontrar no serviço de saúde, certo? E esse plano de proteção radiológica tem que ser aprovado pelo CNEM, né, e para os serviços de radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária. Bem, o plano de proteção radiológica, né, quais são as diretrizes que devem ser seguidas? Ele tem que estar dentro do prazo de vigência, ele tem que identificar o profissional responsável e seu substituto eventual como membros efetivos da equipe de trabalho de serviço, ele tem que fazer parte do PPRA, ele tem que ser considerado na elaboração do PCMSO, e ele tem que ser apresentado à CIPA, né? A CIPA tem que ter conhecimento de como funciona esse plano de proteção radiológica. Ele deve, né, conter também que o trabalhador realize atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes, né? Então, ele deve permanecer nestas áreas o menor tempo possível. Então, não adianta, você pode estar com um dosímetro, com colete de chumbo, mas a proteção é a distância, a maior proteção é a distância. Então, ele deve permanecer nestas áreas o menor tempo possível para realizar o procedimento. Ele deve ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao trabalho. Ele deve ser capacitado, né, de forma continuada. Ele deve usar os EPIs, estar sob monitoração individual, né, de dose de radiação ionizante, que é o uso do dosímetro, né, em caso em que a exposição seja ocupacional. Toda trabalhadora grávida deve ser afastada, né, de atividades com radiações ionizantes, não pode, porque isso pode afetar o bebê, né. Toda instalação radiativa deve dispor de monitoração individual, né, e diárias. Os dosímetros individuais devem ser obtidos, calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitoração individual, creditados pela CNEM.
Bem, ainda falando sobre a questão da proteção, né, radiológica, a monitoração, né, individual, ela deve ser externa, por quê? Eu trabalho com proteção radiológica, eu tenho um dosímetrozinho que ela vai captando, né, a dose diária que eu recebo naquele ambiente que eu trabalho. Então, tem uma periodicidade, cerca de a cada 6 meses, esse dosímetro ele é avaliado externamente e observado, né, ali se ela atingiu ou não o limite de tolerância, certo? Então, a monitoração individual ela é externa, de corpo inteiro ou de extremidades, e deve ser feita através de dosimetria com periodicidade mensal, e levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenciais previstas, né? Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para a leitura no prazo, né, de 24 horas. Se ocorrer algo extraordinário, né, se a pessoa percebe, né, que houve ali um acidente, alguma coisa que extrapolou a rotina, então esse dosímetro tem que ser avaliado no prazo, né, de 24 horas. Após a ocorrência ou suspeita de exposição acidental a fontes seladas, né, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica e a realização de exames, né. Então, quem trabalha, né, nesse setor tem uma carga horária reduzida, tem que passar por um processo de exames, né? De acordo com o PCMSO, o médico ele vai dizer se é bimestral, se é semestral. Então, ele tem que estar passando por uma avaliação muito rígida. São férias, né? 2 vezes por ano. Só pode trabalhar 4 horas por dia. Então, tem que ser obedecido isso aí, porque a questão da exposição radiológica ela é muito séria. Após a ocorrência de suspeita de acidentes, né? Com fontes não seladas, a exposição externa ou com a contaminação interna devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração e deve ser elaborado o implemento de um programa de monitoração, né, periódica diárias, constantes, né, no plano de proteção radiológica. Em relação ao empregador, né, as medidas são muito parecidas com as demais. Ele deve implementar medidas de proteção coletiva, né? Ele deve manter o profissional habilitado, ele deve promover a capacitação na proteção radiológica, deve manter no registro individual do trabalhador, né, as capacitações ministradas, deve fornecer ao trabalhador, né, instruções mediante, né, uma comprovação, e ele deve dar ciência dos resultados das doses, né, e as exposições de rotina. Então, ele deve ser feita a análise das doses e ele deve saber, olha, eu estou me expondo de forma segura. Não, o dosímetro está acusando uma dose diária muito alta. Então, o que é que deve ser feito, né, para minimizar isso aí? E o trabalhador ele tem que estar ciente de tudo isso, tá bom? Bem, cada trabalhador, né, da instalação radiativa deve ter um registro individual atualizado, na qual deve ser conservado por 30 anos, né, após o término de sua ocupação. E nesse registro, né, que é como se fosse um ASO, mas não é um ASO, não é um registro de exposição radiológica radiativa, deve ter o quê? Né? O que deve constar nesse documento? A identificação do trabalhador, a data de admissão, né, de entrada de admissão e de saída do emprego, o nome e endereço, né, como se fosse um PPP, funções associadas à fonte de radiação, tipos de dosímetro, registro, capacitações, estimativas de incorporação, relatórios sobre exposição, né, de emergência, exposições ocupacionais em relação à fonte. Então, o registro, né, individual do trabalhador deve ser mantido no local de trabalho à disposição da inspeção do trabalho. O prontuário clínico também, ele, né, deve existir, ele deve ser mantido por 30 anos. Toda instalação radiativa deve possuir um serviço de proteção radiológica e o serviço de proteção radiológica deve estar localizado no ambiente, né, de instalação radiativa. E o trabalhador ele deve ter conhecimento desse documento, né, que é o serviço de proteção radiológica. E o serviço de proteção, né, radiológica deve possuir, de acordo com o especificado no PPR, equipamentos para, né, monitoração individual, proteção individual, medições ambientais, né, o serviço de proteção radiológica deve estar diretamente subordinado ao titular da instalação radiativa. E quando o estabelecimento possuir mais de um serviço, deve ser indicado o responsável técnico, né, para promover a integração das atividades de proteção. E o médico
O coordenador ele deve ter todo o conhecimento, né, desse programa, né, de todas as ações, de todos os acidentes que acontecem, para que ele, junto com toda a equipe, né, dentro do próprio PCMSO, ele possa prover medidas, né, que venham a minimizar cada vez mais a exposição ao risco da radiação radiológica. O serviço de proteção deve possuir, né, equipamentos para a área de instalação radiativa. Então, esse setor aqui é uma sala, né, onde existem equipamentos, né, radioativos. Então, ele deve ser identificado. Como deve ser a identificação desse setor? Utilização do SIM internacional, da presença de radiação, né? Ele deve ter as fontes presentes nessa área e seus rejeitos devem, né, ter em suas embalagens, recipientes, né, ou blindagens identificadas em relação ao tipo de elemento radioativo. Deve ter valores das taxas de dose, datas de medição, né, em pontos de referência significativos. Deve ter identificação de vias de circulação, entrada, saída, né, para condições normais de trabalho. Deve ter localização dos equipamentos de segurança, procedimentos a serem adotados e deve ter sistemas de alarme em caso, né, da ocorrência de acidentes. Bem, gente, e a medicina nuclear, né? Como é que ela vai funcionar? Então, a medicina nuclear é aquela medicina que trabalha na questão da análise, né, da análise dos genomas, né, da análise dos núcleos, aquele armazenamento, né, toda essa manipulação. Então, como é que vai funcionar, né, o que é que a ENER 32 fala sobre esse tipo de serviço, né, nos postos de ambiente de serviço de saúde. Então, as áreas supervisionadas e controladas, né, de serviço de medicina nuclear devem ter pisos e paredes impermeáveis que permitam a sua descontaminação, né? A sala de manipulação e armazenamento de fontes radioativas, né, em uso deve ser previstas com material impermeável que possibilita a sua descontaminação, devendo os pisos, né, e paredes serem providos de canos arredondados. Isso aqui já é uma praxe, né, em todos os serviços de saúde, evitar a presença de quinas, né, tem que ser ambientes arredondados para evitar o acúmulo de material contaminante, né, nesse ambiente. Tem que haver, né, a questão de áreas, né, que seja fácil a questão da limpeza, né, da higienização e da esterilização. Por isso que normalmente quando a gente vai, né, no serviço de saúde, ele é revestido de cerâmica, justamente porque facilita a questão da esterilidade. Ou então material, né, mais impermeável. Deve possuir bancadas constituídas de material liso, fácil de descontaminação, cobertas com plástico, né, material, papel absorvente, dispor de pia, né, com cuba de no mínimo 40 centímetros de profundidade e acionamento para a abertura das torneiras, né, sem controle manual. É obrigatória, né, a instalação de sistemas exclusivos de exaustão. Então, local para manipulação de fontes não seladas voláteis, de área para serviços que realizem estudos de ventilação pulmonar. Nos locais onde são manipulados e armazenados os materiais radioativos ou rejeitos, não é permitido, né, aplicar cosméticos, alimentar-se, beber e fumar, guardar alimentos. Então, é tudo muito parecido em relação à questão dos riscos químicos e biológicos. Sempre que for interrompida a atividade do trabalho, deve ser feita a monitoração das extremidades, né, e do corpo inteiro dos trabalhadores que manipulam radiofármacos, né? O local destinado ao decaimento de rejeitos radioativos deve, né, ser localizado em área de acesso controlado, sinalizado, possuir blindagem, ser constituído de compartimentos que possibilitem a segregação dos rejeitos, né, por grupo. Então, também muito parecida a questão do material biológico e do material químico, né? Bem, do serviço de medicina nuclear, né, o quarto destinado à internação de paciente para administração de radiofármacos deve possuir blindagem, ou seja, esse ambiente tem que ser isolado, porque nós sabemos que o material de radioterapia tem uma grande capacidade de penetração. Então, alguns setores utilizam parede de chumbo, né? Então tem que ser um material blindado para que evite o máximo, né, a passagem
dessa radiação, né, dessa radiação ionizante, e que venha contaminar, né, pessoas, e essas pessoas elas possam vir, né, a adoecer, e muitas vezes vir a óbito, né? Então, as paredes e pisos com canos arredondados, revestidos de materiais impermeáveis, né, que permitem a sua descontaminação. Deve ter um sanitário próprio, né? Deve ter um bioma blindado junto ao leito, deve ser sinalizado e o acesso deve ser controlado. E o serviço, né, da questão de radioterapia, como a gente já falou, tem que ser um material isolado, né, sala de tratamento possuindo portas com sistema de intertravamento, que previnam o acesso indevido de pessoas, né, durante a operação do equipamento. Indicadores luminosos de equipamentos em operação, localizados na sala de tratamento e seu acesso externo, né, em posição visível. Então, é a braquiterapia, né, que é a questão do tratamento específico também do serviço de saúde, né, da questão, deixa eu minimizar aqui só um minutinho. Vou voltar aqui um pouco, só para ter o controle aqui da nossa aula. Bem, como também já está bem extensa, né, já está 40 minutos essa nossa aula, eu vou dar mais um intervalo, que a garganta já está um pouquinho ardendo. Então, daqui a poucos instantes a gente continua, tá bom? Volto já.